Fala galera do Mundo na Bola, o Flamengo sequer comprou o seu terreno e já há um movimento de indignação e medo por parte dos seus adversários. O Flamengo sequer tem um projeto, mas já há sim um movimento que contesta a legitimidade do Flamengo ter o seu próprio estádio. No vídeo de hoje nós vamos comentar a respeito dessa indignação, nós vamos rebater os pontos principais que têm sido levantados pelas torcidas adversárias e vamos preparar você para discutir com seus amigos que não torcem para o Flamengo a respeito do estádio. E hoje a gente vai ponto por ponto e vai ajudá-lo a esclarecer todas as questões que são dúvidas, talvez até entre alguns flamenguistas, mas a dúvida maior fica para os adversários. Antes da gente começar a falar ponto por ponto, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. A gente tem essa missão de fazer com que esse canal se torne cada vez mais profissional. Portanto, a sua ajuda é fundamental. E a ajuda básica vem através do seu like, vem através da sua inscrição no canal. Você pode patrocinar esse vídeo fazendo um pix pra gente aqui no Mundo na Bola, pix@gmail.com.br. O QR Code está ali. Ou você pode visitar a nossa loja, lojamundonabola.com.br, e comprar qualquer produto inspirado em futebol. Vou soltar a nossa vinheta de abertura e a gente começa esse bate-papo agora. Uma das piores coisas que pode acontecer é quando uma pessoa entra numa discussão e precisa se tornar ignorante para convencer o interlocutor do seu ponto de vista. O que quer dizer isso? A pessoa se faz de burro para defender a sua própria opinião. Isso é o pior artifício para se vencer uma discussão. E isso está sendo feito muita frequência nas discussões a respeito do possível futuro estádio do Flamengo. E esse ponto especificamente trata da questão do terreno ser público. Dá uma olhada nesse prédio. Bom, esse prédio que vocês estão vendo é um prédio cujo o fundo de investimento imobiliário, que é proprietário do terreno do gasômetro, também tem uma participação. Você olha para esse prédio e ninguém diz que esse prédio é público. Claramente não é um bem público. Tanto quanto o terreno também não era um bem público. O terreno é desse fundo de investimento imobiliário chamado Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha. Como um fundo de investimento imobiliário, ele é regulado pela CVM. O que é a CVM? Eu vou ler aqui para vocês a definição técnica da CVM. O que é a CVM? Comissão de Valores Mobiliários é uma entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda com personalidade jurídica e patrimônios próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ou seja, é independente, a administração desse órgão é independente do Ministério da Fazenda. A ausência de subordinação, ou seja, não está subordinado ao Ministro da Fazenda. A ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. A CVM surgiu com vistas ao desenvolvimento de uma economia fundamentada na livre iniciativa e tendo por princípio básico defender os interesses do investidor. A CVM, ela fiscaliza todos os fundos de investimento imobiliário. E a função dela é garantir que o investidor, a pessoa que compra uma cota, que participa desse fundo de investimento, é protegido. Então a CVM, uma entidade independente, uma autarquia, ela tem essa função. O fundo de investimento imobiliário, que é proprietário desse terreno, tem um único cotista, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia, vocês conhecem, o FGTS. O FGTS é administrado pela Caixa Econômica Federal. Portanto, não se trata de um terreno público, trata-se de um terreno de um fundo de investimento, cujo único cotista é o Fundo de Garantia. Esse terreno não é público porque não pode ser doado. Não tem a possibilidade desse terreno ser doado. Por que não? Primeiro, porque a CVM se manifestaria na proteção do investidor. Segundo, há uma ouvidoria dentro da Caixa Econômica Federal que não permitiria que um terreno do Fundo de Garantia fosse doado. Terceiro, o Ministério Público também se manifestaria. Esse terreno
tem características muito peculiares com relação à possibilidade de doação. Diferente de um bem público, onde o executivo tem poder sobre esse terreno e pode sim executar uma doação, apesar de ser difícil, mas é possível. No caso deste terreno, é impossível que isso aconteça. E assim uma preocupação das torcidas adversárias com relação ao terreno ser público, né? Você vê aí, vira e mexe, as pessoas falam, o terreno é público, o terreno é público. Agora, essa é uma indignação seletiva, né? Porque tanto o Palmeiras, por exemplo, quanto o São Paulo, por 40 anos, ocupam um terreno público com seus centros de treinamento. Enquanto o Flamengo treinava em containers, São Paulo e Palmeiras colheram durante muitas décadas vantagens esportivas por terem um centro de treinamento em áreas públicas. O CT onde está Palmeiras e o CT onde está São Paulo são áreas públicas. E aí não há essa indignação. Se houvesse uma indignação, uma preocupação com o bem público, de verdade, talvez essas torcidas devessem pedir para os seus dirigentes que saíssem do terreno público e ocupassem um terreno privado, fossem lá e comprassem um terreno para o seu próprio centro de treinamento. Mas isso, de fato, não acontece. A outra preocupação que alguns torcedores adversários levantam refere-se ao templo maior do futebol brasileiro, o Maracanã. O Flamengo saindo do Maracanã, segundo esses torcedores, o Maracanã passa a ser, como eles mesmos dizem, um grande elefante branco e talvez não consiga ser mantido pelo poder público, pelo governo do estado. Isso talvez seja verdade, mas talvez não seja. Primeiro, existe a possibilidade do Maracanã não ser um elefante branco. O custo operacional do Maracanã por ano, na pior das hipóteses, considerando todas as possibilidades, é de 35 milhões de reais. É um valor elevado e é um valor que nem sempre o governo do estado do Rio de Janeiro terá disponível para investir no equipamento, neste equipamento. Mas, se o Flamengo sair por uma razão, qualquer razão, principalmente se tiver o seu próprio estádio, algumas coisas precisam ficar claras. O Flamengo ainda vai jogar pelo menos 10 vezes por ano no Maracanã. A saída do Flamengo vai liberar mais espaço, mais dias para execução de shows. Um equipamento similar ao Maracanã, que é o Estádio Nacional de Brasília, o Estádio Nacional de Brasília dá lucro. Ele é bem administrado, numa cidade muito menor do que o Rio de Janeiro, sem a mesma força futebolística que a cidade do Rio de Janeiro tem. Ou seja, apesar de ser desafiador, não é improvável que o Maracanã se torne lucrativo. O Flamengo jogará lá 10 vezes por ano, pelo menos 10 vezes por ano. Os times pequenos do Rio de Janeiro, quando forem jogar contra o Flamengo, vão jogar no Maracanã. O Flamengo enfrentará o Fluminense no Maracanã. O Flamengo possivelmente enfrentará o Vasco no Maracanã, em datas diferentes durante o ano. Então é possível que, com a quantidade de jogos que o Flamengo faça no Maracanã, mais a possibilidade de shows, que 35 milhões de reais sejam atingidos com até alguma facilidade. E aí, novamente, existe a indignação seletiva, né? O Flamengo não ganha a mesma quantidade de dinheiro que seus concorrentes em seus próprios estádios. Tanto Palmeiras, quanto Corinthians, quanto São Paulo fazem mais dinheiro com seus próprios estádios que o Maracanã. Se você considerar em porcentagem, o Flamengo sequer é o top 10, o top 10, né? Desculpa. O top 10 nessa escala. O Flamengo está lá na 11ª posição. Tem uma margem muito pequena, menor do que 50%, enquanto Corinthians e Palmeiras estão na marca dos 70%. Mas se a preocupação de fato for o Maracanã, a solução é simples, né? Se os torcedores de fato estão preocupados, o Flamengo saindo, o Maracanã acaba, mantenham o Flamengo no Maracanã. E aí, a CBF, por exemplo, poderia criar uma cota onde 2 ou 3% da arrecadação dos jogos desses times seriam destinadas à manutenção do Maracanã, para que o Flamengo não perdesse dinheiro ocupando o Maracanã. O Flamengo perde, o Flamengo deixa de ganhar dinheiro ocupando o Maracanã. Mas não, essa discussão não existe. A discussão refere-se simplesmente ao templo do futebol sendo abandonado. Então, se o Flamengo sair, e que o Flamengo sai, então não querem dar o dinheiro para o Flamengo, porque acham que o Flamengo já faz dinheiro, tá bom, o Flamengo vai, constrói o seu próprio estádio, e todas as equipes do Brasil, inclusive o Flamengo, tira lá 1% da sua arrecadação,
e é revertido para a manutenção do Maracanã. Tira lá 1%, taxa da CBF para a manutenção do estádio público. Ou então a CBF administra o Maracanã usando essa premissa, tirando 1% da arrecadação de cada jogo e colocando na manutenção do Maracanã. Simples. Esse peso financeiro não precisa ficar com o Flamengo. A questão, senhores e senhoras, é muito simples. Não existe razão lógica e racional para que o Flamengo fique no Maracanã. Qualquer pessoa ligeiramente bem intencionada e com vontade de discutir racionalmente vai entender que o Flamengo precisa do seu próprio estádio. Agora, torcedores nem sempre são racionais e criar a narrativa sempre é mais interessante para likes, engajamento e relações nas redes sociais. Não se esqueçam, aqui nós não fazemos isso, né? Nossa ideia aqui é discutir o fundamento da questão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Grande abraço, até a próxima.